realmente já estava previsto que isso iria acontecer. Já estava se desenhando a respeito do Irã, está estava preparado e para pegar Israel de surpresa. E como grandes fontes e também alguns amigos, irmãos que moram em Israel, Israel se preveniu e Israel não esperou o ataque do Irã. E o Oriente Médio vive esse momento de terror, de pavor, porque o Irã e a sua capital, Teherã, já estavam com os mísseis voltado, mirado, apontado para Israel. Existem sucessivas que se sucedem sem cessar, e neste momento de angústia, nesse momento a qual nós estamos, o mundo está assistindo, e o interessante que muitas pessoas acham que essa guerra entre o Irã, né, e alguns países árabes que cercam Israel, essa guerra contra Israel, e que o Irã se levantou contra Israel, só vai ficar por ali. Sabemos que toda guerra afeta combustível, se afetou o combustível, vai afetar a alimentação, a inflação sobe e assim por diante. Fora vidas que são percas. Em troca de quê? Mas Israel, ele precisa realmente se proteger. Proteger sua nação, seus filhos, as suas crianças, mulheres e os seus trabalhadores, seus patriotas. Por que que o Irã não deixa Israel em paz? Não deixa Israel viver o que tem que viver. Mas vocês se lembram quando os Estados Unidos atacou o Iraque, dizendo que havia bombas nucleares, que havia ali ogivas nucleares e urânio, e no fim não encontraram nada. E o interessante é que quando os Estados Unidos colocou a mão no Iraque, ninguém criticou. Mas agora, o que está vindo é que o Irã tem uma quantidade de urânio imensa, uma imensa quantidade de urânio, e também já está a bomba atômica, todos esses projetos arquitetônicos, todo esse material bélico, já o Irã já tem preparado. Então, irmãos, nós temos que estar na expectativa, na oração, numa corrente de fé, porque já está se desenhando. E também até a China pediu para que os chineses se retirassem de Israel muito antes. Você vê que até a China já estava sabendo do que o Irã já estava planejando contra Israel. E o interessante é que os agentes secretos, né, ultra secretos de Israel, que estão ali espalhados dentro do Irã, conseguiram informações privilegiadas, e passou para a base dos guardiões dos militares e da proteção do escudo de Israel. E agora os Estados Unidos já recebeu uma grande ameaça pelo presidente do Irã, e também a Rússia já está alimentando o Irã para que essa guerra venha acontecer. E a fatalidade total, você vê que a Rússia ataca a Ucrânia, mas você não vê um movimento, até mesmo no nosso Brasil, para proteger a Ucrânia, isso e aquilo. Mas quando é Israel atingido ou ameaçado, você encontra milhares de pessoas, até no Brasil, que protestam contra a nação de Israel. E o interessante é que a maioria dos brasileiros, não estou dizendo todos, mas vivemos em uma guerra. Aqui no Brasil existem muitas faixas de Gaza. Eu moro no estado do Rio de Janeiro, tem lugares que faixa de Gaza que nem o Uber pode entrar, nem carro de aplicativo pode
entrar, nenhum estranho, melhor dizendo. Alguns artistas que pegaram, entraram em comunidade errada e foram e perderam suas vidas. E perderam suas vidas. Então, o brasileiro, ele não consegue nem consertar suas guerras. As guerras que nós passamos, e olha que o estado do Rio de Janeiro não é o estado mais perigoso do Brasil. Você vê o que está acontecendo, guerras em nosso meio também. Então, antes de falarem da guerra de Israel, que Israel não está fazendo guerra porque quer, mas Israel está sendo ameaçado, como sempre, e está se protegendo. E nós temos que estar também aqui no Brasil orando pela nossa nação que está em guerra, guerra com a milícia, narcotráfico, guerra política, guerra de campo das ideias, e são guerras terríveis, 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 terríveis. Então que oremos ao nosso Deus, que venhamos pedir ao nosso Deus, porque se essa guerra entre Israel e o Irã, se ela der continuidade e pelo jeito está correndo para isso, está se alimentando para isso, eu não sei não. Os Estados Unidos vai entrar, se entrar os Estados Unidos, entra a Rússia e outros países que querem destruir Israel. E quero dizer uma coisa, essa guerra não é só de Israel, nem só do Irã, nem só de outras nações. Vai terminar caindo no nosso colo, no colo dos brasileiros. Oremos a Deus para que venha cessar fogo, cessar essa guerra, em o nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, que Deus que guarde a todos. E não se esqueça que a Bíblia Sagrada, as Santas Escrituras, está se cumprindo. Porque a Bíblia diz que haverá guerras, rumores de guerras. Então, a Bíblia é a palavra de Deus e ela não falha. Ela não falha. E está tudo se cumprindo. Que Deus abençoe a todos. Shalom Adonai. Que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Em nome do Senhor. Amém.